RFI Convida. Adriana Brandão. O curta-metragem Áureo e Mirelle é o último trabalho do cineasta brasileiro Philippe Galvon, radicado aqui na França desde 2013. O filme acompanha a instalação de um imigrante brasileiro, negro e gay que sonha em ser bailarino em Paris. O curta foi recompensado durante o último Festival de Cannes com o prêmio Diversidade de uma mostra paralela. Olá, Philippe Galvon. Olá, tudo bom? Obrigado. Felipe, antes de mais nada, parabéns por esse prêmio. Você poderia nos dar mais detalhes sobre essa mostra Diversidade e o prêmio que você, então, ganhou com esse curta Áureo e Mirelle em Cannes? Claro, obrigado pelo convite, Adriana. É uma mostra, né? Nós tivemos o prazer de estar nessa mostra, uma mostra que acontece paralelamente ao Festival de Cannes, já há 15 anos, e que disputa justamente a diversidade no festival. É uma seleção paralela, independente, e cuja seleção me surpreendeu bastante, de muita qualidade, filmes do mundo todo. E somente documentários? Não, são filmes eminentemente, são curta-metragens, mas eminentemente ficção. Nós éramos um dos 10 únicos documentários e ganhamos o prêmio de melhor documentário dessa seleção e ficamos muito felizes, porque é um curta-metragem que se destina a se transformar num longa, coisa que nós estamos trabalhando agora, e a gente nem esperava, a gente esperava mais uma primeira rodada de retornos e tudo mais. Isso motivou a gente muito a continuar o projeto para um longa. E esse é um prêmio em dinheiro? Ele vai ajudar na produção desse longa-metragem? Ele não há um retorno em dinheiro, mas há um retorno em mentorias de profissionais da área, norte-americanos, que é um festival que é liderado por um grupo de norte-americanos e, sobretudo, é uma chancela, né? um timbre que faz o filme avançar. A gente, depois dessa, entramos em mais 2 outras seleções oficiais, uma em Toronto e outra em Los Angeles, e agora vamos ver que aqui na França também estamos esperando algumas respostas. Felipe, agora então vamos falar do Áureo e Mirelle. Seus primeiros filmes são narrativas bem pessoais que fazem uma crônica brasileira a partir daqui da França. Como e por que você mudou de registro com esse curta? A pergunta é excelente, porque eu mesmo me faço essa pergunta, no sentido... muita coisa aconteceu, né, no Brasil e na França nesses últimos anos. Eu continuo com projetos que tratam um pouco da situação sociopolítica entre os 2 países através de um prisma pessoal. Porém, eu encontrei esse personagem através dessa amiga, que é minha coprodutora, a Aline, o Áureo, e foi assim: encontre ele e veja o que você pensa desse personagem. Acho que talvez valha a pena contar a história dele. E eu fiquei apaixonado pela história dele, porque a história dele, ao mesmo tempo, é a história de todos nós. É a história de alguém que tenta, num outro país, né, se reinventar, e que passa por diversas barreiras, atravessa diversas barreiras, algumas ciladas, algumas coisas complexas, e buscando a própria identidade, né? E eu acho que isso veio num momento muito importante para mim, pessoal, porque eu me espelhei nele, né? Assim, eu vi alguém ali que precisou mudar de país para se encontrar. Eu acho que muitas vezes a gente precisa mudar de país para encontrar, para ser quem a gente é, né? Então eu falei, essa história do Áureo é a história de todos nós expatriados, de todos nós, mesmo que ficamos no Brasil, por exemplo, e que vemos o país mudar. E isso se transporta para qualquer outro país, para qualquer outra nacionalidade. Eu acho, finalmente, que é um filme também, aí para falar um pouco de política no sentido, fala um pouco do Brasil nesse sentido, sem tratar diretamente, mas de como é um país historicamente hostil
A questão de gênero, porque Exatamente. também fala de identidade, mas fala também de gênero. Justamente, e a população LGBTQ, a população, as mulheres, né, a população negra, e tudo isso está no filme através da história dele. Eu simplesmente pedi ele para contar a história dele e seguir ele nessa grande última aventura dele, entre várias que ele tem, que é de tentar realizar o sonho dele de ser bailarino em Paris aos 54 anos. Pois é, porque antes de vir a Paris, ele passou pelos Estados Unidos. A história dele, quer dizer, Paris não foi, né, o primeiro destino do Áureo. Sim, ele teve que passar por várias coisas. Que é também coisas, uma trajetória clássica, né, do imigrante brasileiro. Que vai justamente primeiro destino, que é os Estados Unidos, né? E o Áureo tem uma história que passa por Missão Mormon, é uma história realmente apaixonante de alguém que busca, numa jornada íntima, mas ao mesmo tempo muito clássica mesmo, assim, né? De alguém que nasceu no lugar, talvez no contexto errado, e tenta buscar uma maneira de realizar aquilo que era o primeiro sonho dele, que era, desde criança, ser bailarino e dançar na Ópera de Paris. E aos 54 anos, depois de muitas dificuldades, sendo negro e da periferia, não ter conseguido nenhum papel principal, né? Ele tenta realizar esse sonho agora de uma outra maneira, né? E aí eu não vou falar o resto, porque senão eu vou fazer um spoiler. Pois é, porque nesse documentário, então, você conta a instalação do Áureo em Paris. É uma narrativa, então, na terceira pessoa, se a gente pode dizer assim, mas você constrói esse filme num clima de suspense, sim, com essa expectativa da chegada da Mireille. Exatamente, que é uma mulher misteriosa e com a qual o Áureo tem uma relação muito especial. E então, assim, o filme ele tem esse lado, porque eu queria focar justamente, quando eu fiz esse filme, na história dele, né, dessa pessoa que é o Áureo. Mais do que na questão necessariamente do assunto, do gênero, ou mesmo do bailarino e tal. Ou do imigrante. Qual é a história desse homem? Vamos contar a história dele, e tudo que vai sair daí serão os temas, né? E eu acho que a busca, né, por um espaço para Mireille, que é a luta do Áureo nessa aventura em Paris, eu acho que define um pouco o que é toda a vida dele, ele tentou buscar. Então, assim, eu me seguro muito para não fazer o spoiler. Pois é. Mas o filme, ele eu acho que tem, assim, eu convido a quem que puder ver, assim que a gente conseguir apresentar em Paris, eu acho que vale a pena, né? É uma informação que vale a pena guardar, porque finalmente ela é muito importante e ao mesmo tempo não. Assim, quando você vê o filme, você vê, você se espera, mas ao mesmo tempo você vê, no fim das contas, a coisa já estava dita desde o início, né? Só sem dar spoiler, é um final feliz, ele consegue realizar o sonho em Paris, que ainda é uma capital cultural do mundo. Exatamente. Eu acho que eu vejo, pela minha visão, eu acho que sim. Eu acho que ele consegue, de uma certa forma, realizar esse sonho. Agora, falando da realidade agora, atualidade, o Áureo ainda continua em Paris, ainda continua buscando melhorar esse sonho e ir até o fim dele. E eu continuo seguindo ele. Então, a ideia nossa agora nós estamos negociando uma versão longa-metragem, talvez na televisão francesa, e espero que em breve a gente consiga voltar a conversar sobre isso, porque aí a gente vai ver até uma dimensão maior da jornada do Áureo. E além desse longa-metragem, Felipe, voltando às suas crônicas brasileiras,
a partir aqui da França. Você acompanhou muito a situação do Brasil, a eleição do Bolsonaro, o desencantamento de muitos brasileiros, né, após os dois governos, os 3 governos do PT, né? Não 3, não 4, um interrompido. Uhum. Você também acompanhou as últimas eleições presidenciais. Como estão essas crônicas? Elas continuam? Continuam. Foi uma... Eu fiz o primeiro filme, chama Encantado, o Brasil Desencanto. Nós lançamos na televisão francesa em 2018 e no Brasil em 2020, numa versão no Festival de Brasília, do qual, felizmente, nós ganhamos o prêmio do público. O que me impressionou no Brasil de Bolsonaro, esse filme ganhar. E, na verdade, desde 2019, eu já estava trabalhando na sequência dessa mesma crônica que eu comecei com Encantado, que falava basicamente do que aconteceu de Lula a Bolsonaro, o desencantamento justamente com os governos do PT e o crescimento da extrema-direita através do meu bairro, que se chama Encantado, que fica na periferia do Rio. E sempre com o olhar dos expatriados brasileiros aqui, esses expatriados mais recentes do qual eu faço parte. Esse segundo filme que eu estou trabalhando, cujo título provisório é Étoile. Estrela? Que se chama Estrela. Continua falando disso. E porque eu acho que a história não acabou, justamente. Eu gostaria de que ela tivesse acabado e que eu ficasse tranquilo fazendo meus outros filmes. Mas desde a eleição do Bolsonaro, o que eu acompanhei aqui com a comunidade brasileira e filmei, até a eleição do Lula, que eu acompanhei e filmei aqui junto à comunidade brasileira, muita coisa aconteceu. E, sobretudo, eu acho que você entende isso também, sendo também expatriada, nós estando do lado de fora do Brasil, a gente consegue ter uma certa lente diferente de quem está imerso naquela realidade. Então, eu achei como um dever de memória, como eles falam na França, devoir de mémoire, de aportar a minha visão sobre a mudança desse país, né? Um Brasil que elegeu Bolsonaro e que depois vota no Lula. E eu me pergunto o que mudou, o que aconteceu, o que o Bolsonaro revelou de nós mesmos, entanto que brasileiros, né? E que é preciso entender, né? Por quê, né? Será que a volta do Lula realmente é a volta ao passado? Será que realmente um arco-íris desceu sobre o Brasil e tudo voltou a ser bom, assim como antes, e sobretudo, todo o governo Bolsonaro será apagado? Eu acho que eu, do lado de fora, e fazendo parte dessa pequena diáspora brasileira que acontece desde 2010, mais ou menos, é uma grande diáspora, na verdade, histórica, através desse olhar dessas pessoas que saíram, eu quero contar, basicamente, o que é ser brasileiro agora, né? Através dessa história, nesse corte histórico. E eu acho importante a gente entender, eu acho que o governo Bolsonaro foi muito educativo nesse sentido, né? Ele mostrou um certo lado do Brasil que nós não entendíamos, né? E que ficou muito claro desde 2016 já, e que nós temos que entender, nós temos que compreender o que ele representa. E eu jamais, assim, no trabalho, não acho que seja uma questão de demonizar ou de, né, lacrar. Eu acho isso um grande erro. Acho que é escutar as pessoas, ir lá onde a coisa acontece. No meu caso, nesse novo filme, eu volto ao meu bairro para ver o que aconteceu nesses anos e o que está acontecendo agora. E para onde nós estamos indo, né? E eu acho assim, não tem uma... Pois é, o que você descobriu, né? Eu ainda estou descobrindo, mas eu acho que o mecanismo do desencanto, né? E até do encantamento, que rapidamente se esvai, ele continua acontecendo, né? Então, assim, só para dar uma cena,
eu acho que aquela para muitas pessoas, né? Não todas, para muitas pessoas que votaram no Lula, eu até fui uma delas, todos nós que votamos e naquele momento comemoramos ali, durou muito pouco a alegria, durou 5 minutos. 5 minutos depois, a consciência da realidade e de que seria muito difícil e que, na verdade, o país estava fraturado e que, para reconstruir ele, talvez tivesse que se reinventar novas formas e não voltar a velhas formas. Aquela consciência ficou muito clara. E é sobre isso que eu quero um pouco dizer. E depois, talvez, parar de falar um pouco sobre isso. Ou não sei. Depende do que acontecer, né? Parar de falar sobre isso e preparar a vinda da Mirelle. Exatamente. Preparar a vinda da Mirelle, que acho que é mais, digamos, traz uma dimensão humana que é bem profunda e que, ao mesmo tempo, política também. Perfeito. Muito obrigada, Felipe Galvão, que veio então aqui nos falar sobre o curta-metragem Áureo e Mirelle, que foi recompensado durante o último Festival de Cannes com o prêmio Diversidade de uma Mostra Paralela. Muito obrigada. Obrigado a você.